Glória a Deus. É lógico que ao me deparar com esse texto do próximo livro, que é onde ele fala sobre ter a mente de Cristo, a contracapa do livro fala uma coisa muito interessante, né? É o texto que eu vou estar lendo para vocês, tem em voz, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele faz aqui um comentário. Ser semelhante a Cristo, para isso Deus nos criou. Porque o que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29. Deus está em processo de levar muitos filhos à sua glória. Isso Hebreus, que dá Hebreus 2:10, dá essa ideia. A glória que teremos é a glória de sermos semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo. A mente de Cristo está baseado na magnífica exortação de Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa o que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A mente de Cristo desafiará a pensar os pensamentos de Cristo, ter a mente de Cristo. Me envolvendo com esse assunto, com esse tema sobre a mente de Cristo, me influenciou a compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês hoje. John Foster é um escritor e pregador da palavra de Deus. Ele faz um comentário no livro de ilustrações a respeito de um pastor Judson. Eu creio que é o pastor Dr. Arthur Judson. Ele fala assim, que a esposa dele, pensando em diverti-lo, começou a ler para o Dr. Judson alguns avisos de jornais, em que ele foi comparado a um dos apóstolos. Ele era extremamente angustiado. E em seguida, ela acrescentou. Também ele fala para ela, quando ele começa a comparar, lendo os jornais, estava comparando ele com alguns dos apóstolos. Ele fala, olha, eu não quero ser como eles. Eu não quero ser como Paulo. Eu não quero ser como Apolo. Eu não quero ser como Cefas, que é Pedro. Nem qualquer mero homem. Eu quero ser como Cristo. Ele falou, nós temos um exemplar perfeito, seguro, em todos os pontos, e sem pecado. Eu quero apenas segui-lo. Eu quero apenas copiá-lo. Eu quero apenas aprender os seus ensinamentos. Eu quero beber do mesmo espírito que ele bebeu. Eu quero colocar os meus pés em suas pegadas e andar como ele andou. Eu quero ser mais semelhante a Cristo. Ele fala disso pensando nessa passagem de Filipenses 2:5. Tem de vós o mesmo sentimento. Essa passagem, como eu falei no domingo próximo passado, foi a primeira passagem que eu decorei assim que eu me converti, que foi a passagem de Filipenses 2, de 5 até o verso 11. Para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Viver a experiência de Cristo. Eu creio que é o exemplo supremo da doutrina de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus, ela nos ensina nesse texto que aquele que se humilha, ele será exaltado. E eu creio que aqui é um incentivo muito forte para nós andarmos e vivermos em humildade. É muito interessante quando a gente começa a pensar sobre a humildade de Jesus. O apóstolo Paulo, ele narra esses fatos de uma forma bem maravilhosa. E ele começa
a nos dar detalhes, por conta dele mesmo, que nós podemos encontrar nesse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, uma inesgotável fonte de meditação, de reflexão para a nossa vida. Vamos ler novamente esse texto todo, de Filipenses 2, de 5 a 11. Tem de vós aquele sentimento. Coloca a outra versão, Asaf, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele deveria pegar-se, porque na verdade ele era Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se o quê? Semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Isso aí não vai ser opção, não. Diz que todo joelho vai se dobrar. Crente diz crente, em crente, sei lá, o que for, vai se dobrar. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero aqui é um exemplo que nos é passado, querido, que é a humilhação de Cristo. Imagina o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, ele se esvazia, ele tira o seu manto de realeza, tira a sua coroa, se esvazia do seu poder e se faz homem. Eu penso, isso aí é uma ideia minha, eu penso que essa foi a maior confusão para Lúcifer. Quando ele chega ali em Lucas 4, que ele começa a tentação de Jesus, ele fala, se tu és o Cristo. Eu creio que havia uma interrogação naquela mente soberba, naquela mente que só via poder, que queria a sua própria glória. Ele falou, não é possível que é aquele que eu conheci. Ele sabia quem era Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. E diz que eles tremem. Ele se esvaziou do que ele era. Ele, para ser identificado, precisou que Judas fosse lá e desse um beijo nele, de tão igual que ele se tornou como todo mundo. O Rei da Glória, o Criador de todas as coisas. João, ele nos ensina que tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o arquiteto. Ele planejou você. Ele sonhou com você. Ele projetou você. Você não é acidente, querido. Você é imagem, criatura nas mãos de Deus. Imagem e semelhança dele. Que coisa linda que ele fez por mim e por você, querido. E agora ele se esvazia para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Para se fazer pecado por nós. E tomar sobre si o meu e o seu pecado. Mas sabe o que me faz ficar assim, tão animado com isso? Ele fez isso voluntariamente. Não foi imposto para ele. O exemplo de Jesus, querido, do seu sofrimento e da sua humilhação, se difere muitas das vezes de algumas humilhações, de algumas coisas que nós passamos. Como Jó. Jó, ele sofreu porque veio o quê? Uma enfermidade sobre a vida dele. Jó, ele sofreu desgraças que se apossou dele. Cristo não. Ele escolheu livremente tomar sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Ele tomou por sua própria e livre, espontânea vontade a sua humilhação. Diz que ele foi obediente. Diz que ele se sujeitou. Então, a mente de Cristo, ela não estava como a mente de Jó. Não era uma questão de paciência,
de tempo. Não. Era uma questão de uma mente que se abnegou totalmente do que ele era. E permitiu que realmente a vida dele fosse humilhada. Quando eles foram lá para pegá-lo, lá no Monte das Oliveiras, Pedro tirou da sua espada e falou, não, não. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, e ele mandaria aqui uma milícia de anjos. É ali mesmo que fala isso, Tony? Não. Para defendê-lo, para guardá-lo. Mas ele não fez. Ele foi obediente. Uma outra coisa que nós precisamos refletir é que muitas das vezes nós medimos a queda e a descida dele como algo acidental. Não. Não é porque o homem pecou que ele veio. Foi porque Deus planejou restaurar o homem. Não é o homem que fez com que ele viesse. Foi o amor de Deus que fez com que ele fosse enviado. Isso nos torna um pouco quebrantado. Porque às vezes a gente se acha, né? Uau, ele veio por minha causa. Não. Ele veio por causa do amor de Deus. Foi o amor de Deus pelas nossas vidas que o enviou. Isso faz alguma diferença para você? Não foi porque eu pequei que ele veio. Foi porque Deus me amou que ele enviou para que pudesse me resgatar, querido. Ele foi perfeito em qualidade. Olha alguns elementos de Jesus Cristo. Ele se abdicou, ele abriu mão do seu direito legal. Embora sendo Deus e sendo divino, ele não se julgou ser divino. Ele abriu mão. Será que nós estamos abrindo mão por causa do amor? Quantas vezes, querido, num relacionamento está tão saindo fagulha, porque não abre mão da sua posição? Eu quero assim. A gente bate o pezinho mesmo. E a gente levanta o nariz e se acha dono da verdade. Disse que ele, sendo o que ele era, ele se esvaziou, abriu mão. Só por causa do amor, querido. Só porque ele te ama. Disse que ele não usou dos seus poderes sobrenaturais. Ele rejeitou posses. Ele rejeitou influências. Ele se fez um bebê indefeso nos braços de uma mãe. Aonde que ali... Você acha que não teve que limpar ele ali, o bumbumzinho dele? Cuidar das assaduras? Com muito carinho. Alimentar. Dar na boquinha dele. Imagina, o Deus poderoso agora. Fala, Guto. Eu estou curioso, cara. Tem uma minha pausa. Você não gostou dessa ideia de limpar o bumbum de Jesus? Já passou quando você tiver seu filho, cara? Ah, então que isso aí era santo. Mas olha, a fazia igualzinha a gente. Olha, gente, olha só, os irmãos vão ficar escandalizados comigo. Mas olha, Jesus, ele precisou ser cuidado. Eu fico imaginando as crianças que Deus realmente colocou um projeto e um plano sobrenatural. Vocês já pararam para analisar Moisés? O cuidado que aquela mãe tinha com ele? Já parou para pensar que ele não podia chorar para não ser identificado que ali havia uma criança naquela casa? Quem aqui consegue fazer uma criança não chorar? A mãe dele conseguiu. Manteve ele oculto. Aquela mulher devia ser uma assistência assim 24 horas. Maria também cuidou daquele neném. Imagina o cuidado dela. Ensinando ele as escrituras, ele não aprendeu sozinho, não. O cuidado, querido. Ele se fez carne como eu e você.
Mas diz que uma outra qualidade é a submissão dele ao Pai. A total submissão. Há aqui uma humildade que pode nos ajudar na nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, querido. A maior dificuldade, o maior problema que qualquer um de nós enfrentamos, chama-se orgulho. Ah, pastor, fui ferido no meu orgulho. Você já pensou que a maioria dos problemas que talvez você esteja enfrentando nesse tempo, é tudo por causa do orgulho? Como é difícil obedecer. Não sei para você, querido, mas para mim, nossa, como que é difícil obedecer. É difícil obedecer para vocês também. É mesmo. Eu estou fazendo um tratamento. Quando sabe que onde? Conseguiu esvaziar tudo lá onde, pastor? Cima e embaixo. Você vai limpar o chão para quê, homem de Deus? Ele limpou os quatro, passou pano no chão e o homem agora vai quebrar tudo, vai tirar os papéis de parede. A gente vai conversar depois do culto. Vamos ver se ele vai ser obediente. Bater uma conversinha de pé de orelha com ele. Mas eu louvo a Deus muito pela Marilena também, né, pastor? Cada um, né? Roberta, Mike, pastora, Adri, Fernanda, cada um. Vocês que intercederam, nossa, fizeram um esforço tremendo. Ô, Senhor, envia os teus anjos lá, não eu, Senhor. Scott e Adão, então vão até abrir uma empresa, né, de montagem de imóvel. Eles estão qualificados agora, né? Mas vamos voltar à palavra. Gente, nós precisamos ser obedientes, como Jesus foi. Sabe qual é o grande segredo? É abrir mão do nosso orgulho. Não importa se alguém acha que está levando vantagem sobre você. Simplesmente deixa aí. Deixa aí. Disse que a descida de Jesus, ele envergonhou a morte. Ele destruiu a morte. Você já imaginou? O diabo agora virou para ele e falou assim, peguei ele. Está lá ele quietinho, deitadinho lá no jazigo perpétuo, né? De repente um homem se levanta. Pela primeira vez na história, um homem se levantou lá no inferno, querido, e se tornou Senhor. Ele tomou a chave da morte. O trunfo que Satanás tinha era a morte. Agora acabou. Eu estava pregando lá em Barra do Piraí, toda quinta-feira pela manhã, eu ministro numa rádio lá em Barra do Piraí. E ali eu estava falando sobre eternidade. O assunto que eu estava compartilhando é quantas pessoas não concordam com a morte. Quantos concordam com a morte? Por quê? Por que isso, a morte é algo estranho para a gente? E eu usei então Eclesiastes capítulo 3, verso 9. Olha que coisa linda que Deus fez. 11. 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. É uma versão que diz que ele fez tudo perfeito ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela... Mas assim, uau! Sabe qual é o sentimento que está dentro de você colocado por Deus? Eternidade. Como que alguém que tem dentro de si o sentimento da eternidade vai concordar em morrer? Não tem como, querido. Por isso a morte é tão estranha para o homem natural, o homem carnal, o homem, seja quem for. Qual é a profunda meditação teológica aí, Dória? Então, gente,
Isso é anomalia para a gente, a morte. E Jesus, ele foi lá e nos concedeu novamente que a gente possa ser eterno. O único caminho, não há outro, é Jesus Cristo, querido. Um outro ponto das qualidades de Cristo aqui é a exaltação dele. A história não terminou na cruz. A história não foi, o final dela não foi na cruz. Mas sim quando ele ressuscitou. E ele foi recebido na glória. E ele assentou no seu trono. E agora já não é mais o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Já não é mais o Cristo Salvador. É o Cristo Senhor. A maioria dos crentes hoje, eles vivem na dependência do Cristo Salvador, resolvendo todo dia os seus problemas, os seus pecados. Mas existe uma qualidade de cristão que Deus está levantando nesse tempo, querido. Que entende que Ele é o Senhor. Que entende que foi feito um reino. E que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E que já não veio mais para te salvar, mas veio para reinar sobre a sua vida, querido. E você anda em vitória, querido. Essa é a história de Deus. Jesus ressuscitou. Ele se levantou. E quando ele levantou, ele falou que ele atrairia os homens para ele. As mulheres também. Então Deus, querido, ele está hoje, Jesus, na primeira classe. Nem na executiva ele está na primeira classe. E ele quer que você esteja também junto com ele. Ele mesmo falou que quando ele fosse ressuscitado, ele atrairia os homens. Então essa exaltação de Cristo é um ato de Deus, querido. Foi Deus que programou isso. E é o interessante que não é Jesus que se exalta. É Deus que exalta Jesus. A humildade dele era tamanha que não foi ele que se exaltou. Foi Deus que o exaltou. Quantas vezes, querido, nós queremos ser exaltados? Quantas vezes nós queremos ser reconhecidos? Quantas vezes nós queremos que os homens... Poxa, mas como que o pastor não reconhece o que eu faço? Oh, meu irmão, isso não vale de nada. Isso simplesmente alimenta o nosso ego, o nosso orgulho. A questão é ser exaltada por Deus. E tem outra. A humilhação de Cristo não foi uma humilhação programada, mas foi uma consequência da obediência dele. Às vezes, quantas vezes a gente é humilhado por causa da nossa arrogância? Quantas vezes nós somos humilhados por as nossas atitudes erradas? Oh, Senhor, estou sendo humilhado. Não, você está sendo humilhado porque você fez coisa errada. Jesus não, ele foi humilhado porque ele fez o certo. Aí o que Deus fez? Deus o exaltou, querido. Ele abriu mão do que ele era. Deus o exaltou sobremaneira. Na terra, no céu, e fala ainda outro. E debaixo da terra. Então, em todas as áreas, Jesus foi glorificado, querido. Então, a exaltação de Jesus é consequência da sua humilhação. Não é que ele falou assim, eu vou ser humilhado porque eu serei exaltado. Não, foi uma consequência da entrega dele, do abrir mão dele, de não considerar que ele era Deus. Mas ele sabia que ele era Deus. Ele sabia quem ele era. Mas ele não tirou proveito daquilo que ele era. Quantas vezes as pessoas, elas estão tirando proveito do que elas são? Quantos supervisores, quantos managers, quantos gerentes horríveis de se lidar, porque tiram proveito do que são. Mas Deus te chamou para ser diferente, querido. Deus te chamou para você servir. Deus te chamou para você. Você quer ser exaltado? Você quer ser reconhecido? Serve. Eu estive comentando com vocês uma grande surpresa, tanto para mim quanto para o pastor Salum. O título que nós vamos receber no próximo domingo. Sinceramente, eu não esperava nada disso. Foi uma grande surpresa. E eu tomei um susto quando eu vi o que era. Sabe o que é? A gente não precisa cavucar nada, querido. A gente não precisa manipular nada.
O nosso Deus cuida de nós. Deus cuida de você, querida. Você quer receber uma recompensa? Serve. Se sujeita. Abre mão do teu direito. Não importa se alguém está pensando o que for de você. O que importa é o que Deus faz na nossa vida. O meu relacionamento é com Ele, querido. Quantas vezes a gente vê aí os colégios, né? O bullying, né? O deboche. Quantas vezes vocês que são cristãos, vocês são mal interpretados. E chega aquela pessoa que vem do fundo do inferno para tentar te inferir, te machucar. Mas é verdade, pastora. Deus é que te guarda. Jovens, Fernanda, Bela, jovens, é Deus que te exalta. Vocês não precisam levantar nenhuma bandeira, nenhuma espada. A conduta de vocês e o procedimento de vocês vai falar mais alto do que as palavras de vocês. Seja simplesmente o que Deus quis que vocês fossem. Jesus teve a exaltação perfeita. Por causa do quê? Porque ele honrava a Deus. E ele foi honrado. Você imagina naquele dia, quando Jesus vier e vai olhar para a terra, todo o joelhinho dobrado diante dele. Ah, como que eu amo louvor, querido. Louvor é um dos momentos que a gente pode praticar totalmente. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Nós podemos aplicar literalmente aquilo que nós lemos do texto. Nós podemos simplesmente abrir mão do que nós somos, para dar a Ele o que nós temos de melhor. É o momento onde que nós abrimos mão da nossa vontade, de cansaço, de às vezes até eu canto coisa que eu nem entendo que eu estou cantando, mas eu sei que eu estou cantando e Deus está entendendo. Eu não entendo todas as línguas, Ele entende, Ele fez todas elas. Até mesmo o meu acento, ele entende, meu sotaque. Até mesmo quando eu falo uma palavra errada, na terra todo mundo te corrige. Lá não, no céu não. E fala, oh glória, olha só, ele está fazendo o melhor dele. Eu estava num diálogo ali profundo com a Marilena. Marilena é igual Deus, entende tudo que eu falo. Scott também, Scott, nossa, eu adoro falar com o Scott. A face do Scott é como assim, puxa vida, ele está entendendo tudo que eu estou falando. Tem uma outra também que a Gisele chama de chefinha, que ela também é maravilhosa. Gente, ela entende tudo que eu falo. Se ele entende, eu não sei, mas que ele ri de tudo que eu falo, ele ri. Uma vez eu estava ajudando uma pessoa aí no banco. Imagina eu falando inglês, entendendo inglês há 12 anos atrás. Por que você está rindo, pastora? Não entendi esse uau. E ali eu estava no banco, estava junto com a Regina, esposa do Iomar. E agora mesmo entreguei, ia trocar um cheque para ela, e a mulher falou alguma coisa lá e riu. Eu não entendi nada que ela falou, eu ri também, né? Aí, o que ela falou? Eu falei, não entendi não, Regina, mas quando eles riem, você ri também, fica tudo certo. Ela teve um ataque, né, pelo banco. Aí a mulher ficou olhando para ela, falou, o que aconteceu com ela? Gente. Não, olha, eu amo as histórias do ex-mafentão lá, né? Nossa, uma vez eu escutei uma história do rapaz comprando mel no Chaus. Diz que 2 funcionários lá, era um foguinho, Bena? Ficou botando você no fogo, né? Quem era, Dório? Os caras que foram comprar mel aí. Aí diz que eles chegaram lá tentando falar com o cara do Chaus sobre o mel. Aí onde que achava o mel? Aí o cara, I'm sorry, don't understand. Ele falou, mel, abelha, ó, zum. Vamos à palavra de Deus. Não vão, mel é honey, tá? Não chega no mercado lá e zum, não. Conseguiu.
A minha primeira experiência, gente, aqui, eu ia viajar para o Brasil e a nossa secadora tinha parado de funcionar. Aí eu catei, fui na internet, comecei a procurar e tal. Achei onde que vendia a bendita da Correia. Lá em Peabody não, quem vai para a fazendinha lá do sorvete. Uma loja lá. É. Cheguei lá pro cara lá, com a Correia na mão. Aí ele veio, can I help you? Eu falei, I have two problems. Aí ele, ok. Falei, I not speak English. Ele entendeu. Eu falei, I need. Ele olhou com tanta misericórdia para mim, fez assim para mim. Foi lá, começou a ligar, começou o telefone, falando. Aí escrevia, ele escrevia. Aí ele me deu o papel. Is that address, ok? Do you understand? Eu falei, ok. Ele ligou para o cara, ele falou, estou mandando uma pessoa aí que não fala inglês, ele precisa dessa correia, atende ele. Aí mostrou o nome do cara, saí de lá, vim em Cambridge. Aí fui em Cambridge, cheguei lá, mostrei o papel para ele, aí o cara riu, chegou lá, me deu a correia, voltei para casa, arrumei a máquina, fui viajar tranquilo para a alegria da Gisele, né? Gente, sabe uma das coisas que eu amo? Talvez você já tenha tido uma experiência negativa nessa terra. Eu já tive mais experiências positivas do que negativas. Quando Deus nos chama, Deus cria os caminhos. Deus fornece para a gente as condições. Amém? Então, voltando à palavra, Deus nos honra por causa da nossa humildade, por causa do nosso coração. Certa vez, fazendo uma visita ao mestre General, uma pessoa cheia de soberba com uma dessas placas, e lembrando que no dia 21 nós vamos ter o nosso culto de entrega dos certificados e das badges. Convida a sua família, convida os seus amigos, vamos fazer uma festa santa aqui. Amém? Nós queremos fazer um coquetelzinho, ter uns comes e bebes, salgadinhos. Vocês que são os formandos, fala com a gente, vamos fazer um negócio legal, né, você? Né? Amém? É uma boa oportunidade de você convidar amigos, né? Para vir ver você receber a sua placa. Amém, queridos? Na nossa igreja aqui tem Luci, pastora Eneida, tem a Iliaci, Marina, a Débora, Cristina, Cláudia, Tristão e Tony. Acho que é só. Né? O próximo é você. Amém? Então, honra, Deus nos honra, querido. Quando nós abrimos mão do nosso orgulho, Deus cria caminho onde não há caminho. Deus abre porta onde não há porta. Ele é o rei, ele é o mestre, é o senhor de todas as coisas. E quando você entrega para Deus, Deus rege a história, querido. Agora, quando você se acha autossuficiente para fazer o que você acha, você não precisa de Deus. Abre mão nessa manhã. Se dobre diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Reconheça quem Ele é. Disse que ele tinha plena convicção de quem ele era. Foi quem chegou para ele, perguntou com ele. Esqueci o nome do homem agora. Estava julgando ele e pergunta para ele. Eu esqueci o nome do cara. Tu és o rei dos judeus? Pilatos, obrigado, Tânia. Tu o dizes. Ele vira e fala assim, para isso eu vim. E ele sabia quem ele era, querido. Agora uma coisa que eu quero terminar com vocês, querido. Imagina a supremacia de Jesus. O poder dele é universal, querido. Não está resumido aos Estados Unidos, não está resumido aos países que creem ou não nele, não está resumido ao globo. O universo é sustentado pela palavra do seu poder. Ele rege a história. O mundo funciona por causa do seu poder universal. Céu, terra, inferno. Ou seja, em última análise, todos vão confessar a autoridade de Cristo Jesus. Que vitória, querido. Nada mais, nada menos
que conquistado por uma submissão voluntária de Cristo Jesus ao plano do Pai. No momento de maior agonia dele, lá no Getsemane, ele vira e fala assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, esse momento. Contudo, porém, faça-se a tua vontade. Quantas vezes, querido, nós estamos querendo que as coisas aconteçam como nós achamos? É como ele acha, é como ele quer. E eu acredito que talvez essa seja a sua maior dificuldade. Abrir mão do seu eu e permitir que ele seja Senhor da sua vida, querido. Minha palavra nessa manhã para vocês, querido, é que você possa desfrutar do mérito de ser servo de Deus. Do privilégio que é você saber que ele reina na sua vida. Você abaixar o teu narizinho e dizer: reina, Jesus, em todos os meus pensamentos, em todas as minhas atitudes. Diz que ele se designou ser homem por amor, não por imposição. É por amor a mim, por amor por você. E esse amor, querido, ele precisa de parceria. Ele precisa do teu amor. Ele quer conquistar esse teu amor. Ele quer conquistar o seu relacionamento. Então o exemplo dele é se esvaziar. Se esvazia de você mesmo. É interessante, conversando com o pastor Tristão. Ele falou que alguém virou para ele, numa conversa que ele estava tendo com alguém. Acho que foi com o cunhado dele, quando ele chegou. Ele falou: Tristão, abre mão dos seus títulos. A maioria das pessoas brasileiras que está aqui já foi médico, já foi doutor, já foi isso, já foi aquilo, já foi isso, já foi não sei o quê. Eu conheci um médico, ele trabalhava de dishwasher. Um médico homeopata. Hoje não, hoje já não está trabalhando mais nisso. Mas ele abriu mão do que ele era. Ele falou: eu vou lutar, e eu vou sobreviver e vou prosperar nessa terra. Quantas vezes, querido, nós não queremos nos dobrar? Se dobre diante de Deus. O Deus que te chamou, ele vai te honrar, querido. O Deus que te chamou vai abrir as portas. Se você abrir mão, assumindo a forma de servo, que é o oposto de tudo que você vê de evangeliquez por aí. Sério. Tem um evangeliquez aí que só fala que as pessoas vão te reconhecer se você prosperar. Você já imaginou a prosperidade de Jesus? Tem uma vez que teve um que virou para mim e falou assim: pastor, eu sei que o senhor não entende muitas coisas, mas Jesus entrar montado no jumento é o equivalente a uma pessoa que anda no Mercedes-Benz hoje. Eu falei: é mesmo? Interessante que ele teve que devolver o Mercedes-Benz, né, que não era dele. Vamos abrir mão, querido. Vamos descer do nosso saltinho. Tem uma pessoa que estava falando comigo sobre... Muitas vezes as pessoas que vêm para a América... Não estou fazendo referência a nenhuma de vocês, pelo amor de Deus, você merece o melhor da terra. Mas diz que vamos chegar para trabalhar no saltinho de salto, para ser house cleaning. Carro, banco de couro, reluzente, tudo. E chegava dentro de casa, tirava o saltinho, colocava o chinelinho, botava, desmanchava, amarrava o cabelo, botava coisa. Ou seja, a princesa se transformou. Não estou falando que você tem que andar feio, de jeito nenhum. Mas quantas vezes, querido, nós estamos vivendo uma vida para os outros verem, e não aquilo que nós somos. Eu não tenho problema nenhum em servir as pessoas, seja com o que for, querido. Seja com o que for. Não estou aqui falando de se exaltando, mas vocês sabem que a gente está sempre na casa dessa que a Gisélia chama de chefinha, compartilhando as coisas de Deus. E essa última sexta-feira não foi diferente. A gente compartilhando as coisas do reino de Deus. Uma mulher que é PhD, está sendo cogitada para fazer parte do Board Director da Boston University, ali nos ouvindo. Nos ouvindo. Vira para Gisele e fala: você é minha melhor amiga. Vira para mim e fala: você é o meu pastor.
Você é um mestre para mim. O que nós estamos fazendo na casa dela? Limpando a casa dela. E Deus nos exalta, querido. Não é porque você faz uma coisa simples, querido, que isso é humilhante, não. Isso é uma maneira de servir. E se você faz o seu melhor, Deus te exalta. Deus te exalta. Existem coisas bem feitas e mal feitas. Se aquilo que você faz bem feito, alguém vai te achar, alguém vai te enxergar. Amém, querido? Deixa eu parar por aqui, querido. O importante é que você aprenda nessa manhã, querido, a ser um servo voluntário. Obedecer porque você concorda não é obediência, é concordância. O lindo é quando você obedece porque você é humilde, porque você abriu mão da sua vontade. As maiores crises de casamentos que nós enfrentamos nos nossos dias é porque o casal não abre mão da sua posição. Serve teu esposo, serve a tua esposa. E você vai ver que você vai ser exaltado. Serve o teu patrão, serve aqueles subalternos, e você vai ser exaltado. Alguém vai te reconhecer, querido. Jesus, ele foi voluntariamente, e ele se tornou o Senhor dos Senhores, o nosso Deus e Salvador. Espero que isso tenha te abençoado nesse dia, querido. Espero que você realmente dê honra e glória àquele que foi coroado por amor a nós. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração, querido. Fala assim: Pai, faz com que eu me esvazie de mim mesmo, Senhor. Faz com que aquela canção que nós cantamos por último, Senhor, penúltima vez, seja, Senhor, uma verdade. Entra na minha vida, entra na minha casa. Senhor, eu estou subindo alto para te ver. Senhor, eu falo isso para que os meus irmãos entendam que Zaqueu não era um homem qualquer. Ele era um homem de posição. Mas se sujeitou a subir numa árvore para te ver, Senhor. Abrir mão lá da sua posição, da sua postura que tinha perante a sociedade, só para te ver. E o Senhor o honrou. Cada um de nós aqui nesta manhã, Deus, possamos permitir que a nossa vida ela possa refletir a mente de Cristo, o pensar de Cristo, o agir de Cristo, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada vida aqui. E que, Senhor, tu possas abrir a porta para cada um dos teus filhos aqui, na medida que eles te honrem, na medida que eles te exaltam, Deus. O Senhor é o Deus do impossível. E eu oro nessa manhã para que o impossível aconteça em cada coração, Pai. Seja um dia abençoado, Pai, na tua presença. Seja uma semana abençoada, Deus, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Dá um abração no seu irmão, fala: olha, sou teu servo.